Vou começar aqui por uma notícia dupla. Eu juntei duas em uma só, né? Acho que todo mundo tem acompanhado um pouco aí as coisas que vêm acontecendo aí nos Estados Unidos e por que não falar do senhor Trump. Bom, primeira parte da notícia, primeira parte aqui da minha matéria é sobre justamente uma redução no número de visitantes nos Estados Unidos. E existe uma previsão feita pelo Goldman Sachs, que é um instituto muito conceituado nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos pode vir a perder esse ano nada mais, nada menos que 90 bilhões de dólares em 2025, com a retração, né, do turismo dentro dos Estados Unidos. Bom, aqui, pessoal, nessa primeira parte aqui, vale salientar que estamos falando aqui de muita coisa envolvida, né? O próprio turista deixando de visitar, perdendo um pouco o interesse de ir até lá, dificuldades aí na obtenção do visto em muitos casos, né? Talvez aí o cliente, né? Eu penso assim, eu como agente de viagem, penso que em muitas dessas situações aqui o próprio passageiro diz assim, poxa, já que ele não está ali muito afim de receber a gente, vou para outro destino. Isso pode ser um efeito direto disso aqui. É lógico, quando você vai, por exemplo, euro a 6 e muito, Isso. dólar a 6 e pouco. Na Europa é muito mais fácil de entrar. Acabou. Né? E qual que era um grande atrativo dos Estados Unidos? Compras. Compras. Com dólar a 6 e pouco, não compensa você fazer compras. Fora os impostos. Fora os impostos. Então não tem... Cadê o atrativo, né? Você vai perdendo. Tá difícil de entrar, tá caro. Isso. E quando você faz o paralelo, é mais barato você ir para a Europa. Isso aí. Não tem porquê. E aí, né, emendando uma notícia na outra, né, que eu fiz questão de colocar as duas juntas, os Estados Unidos vem fazendo um programa de reestruturação de suas representações, ou seja, suas embaixadas, né? E ela pretende fechar aí nos próximos meses nada mais, nada menos que 30 embaixadas e consulados ao redor do mundo. Claro, eu dei uma boa lida nisso aqui no dia que eu estava fazendo a montagem aqui da nossa matéria. Percebo que tem algumas dessas que, de verdade, para a questão de turismo, são pouco relevantes, de verdade. Né? Como, por exemplo, vai fechar a Somália, quer fechar Iraque, pelo menos reduzir o tamanho da operação nesses países. Algumas representações na África, na Ásia, no Caribe, por exemplo, como Luxemburgo também, Lesoto, Congo, enfim, em alguns lugares aí como o Sudão. Bom, aqui o turista do Sudão não vai para os Estados Unidos. A gente não, acho que não é esse o caso. Mas vocês podem perceber que o país, né, os Estados Unidos, ele caminha para uma política internacional que, assim, meio que de afastamento. E isso é óbvio, vai trazer sim uma redução no número de visitantes a curto prazo e a longo prazo. Não tenho dúvida disso. E os caras vão sentir. Os Estados Unidos está com uma política externa bem confusa aí nos últimos tempos, né? Inclusive perdendo credibilidade. Com certeza. Eles têm uma moeda que é lastreada por ela mesma, né? Lastreada na confiança. É um lastro fiduciário. E além de você estar perdendo essa confiança, você está se isolando do mundo, né? As coisas vão caminhando para uma situação não tão boa aí. Sim. Externamente falando para os Estados Unidos. Exatamente. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos meses, né? Porque o cara acabou de entrar, acabou de assumir. De novo. Né? Estamos aqui no mês de abril ainda, assumiu em janeiro, se não me falha a memória. Então, assim, é cedo, mas o estrago já está sendo grande. Eu tenho recebido algumas fotos de algumas Passageiro? Algumas postagens aí que o pessoal fazendo em mídia, voos indo para os Estados Unidos, voos vazios, voos batendo lata, né? Claro que assim, os voos da Disney estão vazios. Não, para quem vai à Flórida está sempre cheio. Temos uma comunidade gigante de brasileiros lá. Mas outros destinos já estão sentindo. Não é que tá ruim, mas tá bem pior comparado ao que era, claro. Né? Você ia fazer um comentário? Sim. Minha fala na linha do turismo, da arrecadação. Você comentou que são 90 bilhões. 90 bi de dólares. De dólares. Então, segundo dados, eles arrecadam por ano 254 bi.
Então, É uma uma quebra queda grande. dessa aí É são grande. 30%. É uma quebra grande. É. Então, caso se confirme isso ao longo do ano, 30% de receita é muita É coisa, muita gente. muita coisa. É muita coisa. 90 bilhões É mais mu- um estúdio aqui pra gente. É mais, é quase um estúdio nosso. Quase Você vê como. quase um estúdio. É, quase o custo do estúdio nosso. Então, assim, para quem depende do turismo, a rede hoteleira envolve, assim, não é só você ir lá ficar hospedado, você tem passeio, você tem restaurante. Isso é uma coisa que vai gerar, assim, uma Quebra de defasagem, uma quebra de receita daqui para frente, né? Vamos ver até quando vai aguentar isso daí, Exato. não é? Pois é. Dizem que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Ah, porra. Com certeza. Então, quando dói, né? O cara corre atrás.